orçamento da Secretaria de Obras para 2017 é de R$ 64 milhões. Responsável pela pasta, Marco Antônio de Toledo, apontou que o valor foi maior que o apresentado na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias em junho. Quando eu estive aqui em junho do ano passado, eu falei para os senhores na LOA, na LDO, que o nosso orçamento ia ser em torno de 52 milhões. Mas eu sempre falei aos senhores que o nosso orçamento ele trabalha com uma arrecadação flutuante. Ele pode ser suplementado a cada minuto. Hoje o nosso orçamento ele vai ser apresentado para os senhores com 64 milhões. Grande parte dessa diferença que está dando a maior no orçamento é em função da arrecadação da COSIP. Que a COSIP, a previsão de arrecadação da COSIP em número redondos para 2017 é na ordem de 44 milhões. Então, falando rapidamente, como eu falei, de 64 milhões, 44 milhões é COSIP, 1.542.000 são recursos vinculados. O que são esses recursos vinculados? Aquilo que eu falei para os senhores, aqueles recursos que o município recebe, que só podem ser gastos em infraestrutura urbana, que no caso, quem faz essa infraestrutura urbana sou eu, Trânsito e Proguaru, mas mais a Secretaria de Obras. Infraestrutura urbana, 1.549.000. Isso é o que está previsto para 2017. Eu tomo muito cuidado em falar em previsto, porque no ano de 2016 a arrecadação foi na ordem de 10 milhões desses valores. Então, grande parte, quando eu falo que eu tinha um orçamento de 50 milhões em 2016 e estou executando 140 milhões de ação, é esse o descompasso, que vocês vejam que eu falo das ações da COSIP, mas elas são pequenas perto dos investimentos que a gente está fazendo. 3 milhões é o custeio. Esse sim é o orçamento próprio, é o dinheiro próprio da prefeitura que a Secretaria de Obras usa. Para que serve esses 3 milhões? Ele serve para pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar telefone, pagar conta de água, ou seja, para o custeio administrativo da Secretaria. O secretário também falou sobre o cancelamento da licitação para contratar a empresa que faria a manutenção e a ampliação da iluminação pública. Quando eu estive aqui dia 1º, estava concluída a licitação, tínhamos um ganhador e o juiz não deixava assinar o contrato porque tinha essa ação do Paraná. Embora ele já tinha dado ganho para a gente lá que poderia aglutinar e trabalhar com os 3 serviços ao mesmo tempo. O que foi feito? Logo depois daquela eleição aqui, ele mandou cancelar a licitação. Ele mandou cancelar a licitação, ou seja, não valeu de nada. Quase 1 ano e meio de trabalho não valeu de nada. Cancelou porque entendeu, quis acatar a decisão da advogada do Paraná. Muito bem. Com isso, o que o município teve que fazer? Eu já tinha explicado anteriormente para os senhores aqui que a gente já vinha equipando o departamento de iluminação pública com a mão de obra própria que a prefeitura existe na parte de compra de materiais, lâmpadas, reatores, fios, caminhões, cestos para fazer o serviço, que eu já teria logo em breve 4 equipes na rua, que hoje as tenho trabalhando essas 4 equipes. O governo achou por bem também fazer uma contratação emergencial, porque eu comentei com os senhores que o parque de iluminação tinha 57 mil pontos de energia, que a gente tinha um passivo deixado pela Bandeirante Energia, que parou de prestar o serviço por força de contrato em julho de 2015, e a gente levou esse contrato aditado até janeiro de 2016. Mas deixou um passivo para trás de em torno de 12 mil lâmpadas apagadas. E eu falei na época para os senhores o seguinte: se eu tenho 57 mil lâmpadas, com 12 apagadas, apagando 1.500 lâmpadas por mês, era questão de tempo do município entrar num colapso a nível de energia. Aí o que foi feito? Com esse dinheiro da arrecadação da COSIP, nós equipamos o departamento, compramos todos os materiais, locamos os caminhões e contratamos a emergência. Então hoje, só para elucidar alguns números para os senhores, fazendo um exercício rápido, para entrar no orçamento propriamente dito, o que acontece? Vamos nos remeter a junho desse ano, quando a gente falou isso. Então, se o município não tivesse feito nada, de junho desse ano para cá, se eu tenho 12 mil pontos e eles a cada mês se somam mais 1.500, se o município não tivesse feito nada, hoje nós estaríamos com 21 mil lâmpadas apagadas. Seria um caos. O que acontece hoje? Foi contratada uma emergência por 2.750.000, que é público dos senhores, teve ampla publicidade isso, para consertar 18.100 pontos. E mais a nossa equipe trabalhando na rua também. Então o que acontece? A nossa equipe, em média,
essas 4 equipes, elas consertam em torno de 1.000 pontos luminosos por mês. Por que eu falo com muito cuidado em média? Porque quando chega o problema lá, ora pode ser uma lâmpada queimada, ora pode ser um reator, ora pode ser um furto, ora pode ser só um desarmamento de uma chave. Então, cada problema ele tem uma característica e um prazo de execução diferenciado. Por isso que a gente trabalha com uma média de 1.000 lâmpadas. E a contratada, que hoje deve estar com umas 12 equipes na rua, ela começou a trabalhar 2 meses atrás, ela já consertou 7.000 pontos. Então, fazendo uma conta rápida, o nosso pessoal já consertou 6.000 pontos. A contratada em 2 meses consertou 7.000 pontos, ou seja, uma média de 3.500 pontos por mês. Uma conta simples, você pegar 21.000 lâmpadas apagadas, subtrair 13 que foram já executados, hoje nós temos um déficit apenas de 8.000 lâmpadas. Isso se reflete nos pleitos que chegam para o departamento, nos consertos de lâmpada, diminuiu bastante. No nosso call center, que eu queria deixar consignado o número aqui, que é 2088-5838, depois, se precisar, o Elide, a minha assessoria, a assessoria do prefeito está aí para passar isso detalhadamente. No call center, as ligações caíram em torno de 50% dos pedidos. Então, a gente entende que, se tudo correr bem, com esses números que eu lhe falei, em 60 dias, eu não terei mais problema de iluminação. O vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, perguntou sobre o planejamento de pavimentação de ruas por meio de mutirões. Sabendo que os mutirões têm uma função social interessante, né? Eu queria perguntar quantas ruas foram pavimentadas ao longo da sua gestão e quantas estão previstas aí para o próximo governo, né, o que nós estamos discutindo aqui é o orçamento do ano que vem. Não sei se o prefeito eleito, o vereador cassado, Gustavo, vai dar continuidade a esse trabalho que tem uma função social muito interessante na cidade. O questionamento foi respondido pelo secretário adjunto, Alexandre Rocha de Mendonça. Esse ano nós trabalhamos em 40 vias, né? Foram pavimentadas aproximadamente umas 40 vias aqui na cidade em sistema de mutirão. Não sei se o pessoal conhece como é que funciona o mutirão aqui da prefeitura. Tem toda a parte técnica que a prefeitura passa para a população e material. E a gente trabalha com mão de obra do povo, né? Então, alguns bairros que nós finalizamos esse ano, vereador, foi o Vila Real, né? Fizemos o Parque das Laranjeiras, fizemos agora 2 ruas no Jardim dos Cardosos. Como o senhor sabe, nós estamos lá na Rua Tucuruí, no Tupinambá. Fizemos mais uma no Tupinambá, que o senhor também solicitou, né? Agora, para o ano que vem, é um novo orçamento, e vai ter um novo planejamento até com o novo prefeito e com as emendas que vocês encaminharem para a prefeitura para estar sendo executada. Não somos nós que decidimos quais são as ruas que vão ser feitas. Na realidade, isso é uma decisão do próprio governo, vem da Secretaria de Governo. Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, criticou a não execução de obras previstas nas emendas parlamentares. Diante de um trabalho que se iniciou no começo do ano para a execução de algumas obras dentro do que foi aprovado através dessa emenda impositiva, retornando ao governo para que fossem feitos em 2017, significa protelá-lo até lá, em passo de tartaruga, para que não houvesse, viu, seu secretário? Por exemplo, eu queria citar, por exemplo, a rua Joaquim Miranda, do bairro de Vila Augusta, que foi um compromisso do governo para com esse vereador. Estou dizendo o meu e eu sei que há muitos outros casos de vereadores descontentes nesta casa também. E isso acarreta um compromisso muito sério. Não terminou ainda o mandato, nós temos que trabalhar na aprovação, essa casa tem que trabalhar na aprovação do orçamento que foi estabelecido através de diretrizes e orçamento para que fosse executado neste ano, e as coisas não aconteceram devidamente. Fiquei sabendo, seu secretário, que foi retornado a pedido do governo para que fosse cancelados os empenhos do que deveria ser feito
E alguns deles será executado em 2017. Nós estamos trabalhando no orçamento desse ano para 2017. E isto está sendo postergado com o orçamento de 2016, acumulando 2017, e que essa casa estará aprovando novamente as emendas impositivas que deverá ser atendida em 2017. Então eu gostaria de entender o porquê e antecipar já antes da resposta que o decreto se fala que não poderá ser empenhado a partir do mês de novembro, empenhado. Isso não cabe aos já empenhados. Então eu gostaria de saber, senhor secretário, como ficará o compromisso firmado com esse vereador, com o executivo e com a sociedade do bairro de Vila Augusta, o compromisso que deveria ser já atendido e que está sendo postergado para 2017, ou seja, canalização para captação de águas pluviais e a camada asfáltica para esta rua. Estou dizendo uma delas, são várias outras, eu estou dizendo uma delas apenas, para que a gente não tome todo o tempo desta audiência explicando caso a caso. Eu gostaria de ter uma resposta referente a isso. Essas emendas existem, foram pedidas pelo governo sim para a gente preparar essas licitações e fazer essas contratações. Só que o que acontece? Depois eu queria até que a assessoria do vereador Paulo Sérgio, qualquer outro vereador que tenha uma emenda que não foi contemplada nesse exato momento, marque com a Secretaria de Obras para a gente mostrar o processo, mostrar as cronologias, mostrar as datas desse processo, para vocês verem que esses processos não ficaram parados nem um minuto, nem por Secretaria de Governo, nem por Secretaria de Obras, nem por DCC. Eles tiveram o trâmite normal, mas eu gostaria muito que a assessoria marcasse com a gente lá para a gente ter essa conversa, mostrar processo para ficar mais tranquilo. Mas o que aconteceu no caso dessa rua Joaquim Miranda especificamente? Ela foi para a licitação, ela está licitada, ela está com o contrato assinado, só que o contrato voltou assinado dia 4/11. O que acontece? O governo soltou um decreto no começo do ano, que corrigiu ele no dia 30, que corrigiu ele no dia 7 agora. O que são essas correções? Que não pode empenhar mais nada agora a partir de 30 de outubro, fazer nenhum empenho novo. O que acontece? A partir do dia 7, as liquidações, não haverá liquidação. O que é liquidações? Você faz a medição, você tem que liquidar para pagar. Então, para não ter mais liquidações a partir do dia 7, para poder ajustar as questões da transição, que deve estar acontecendo com o governo do prefeito eleito Guti. E aí o que acontece? O governo tomou a decisão de nem mandar para empenho. Quando o contrato vem assinado, ele tem que ir para empenho. Só que ele chegou dia 4. O que o governo pediu para fazer? Porque o governo entende que a população tem que ser contemplada. Ele pediu para impactar. Abrindo o orçamento agora em janeiro, já existe reserva. Essa reserva ela passa e faz esse contrato. Existem alguns outros casos de vereadores que a licitação foi concluída e ora não foi homologada, então não gerou o contrato, que está na mesma situação. Então, os vereadores que se sentirem na conta, procurem a Secretaria de Obras, a gente vai ter o maior prazer de atender, mostrar que está com uma clonagem, porque a orientação que o governo nos passou, presidente, é que todas essas obras serão feitas.